Hoje nós estaremos partilhando com vocês sobre a providência de Deus. Como que é essa providência de Deus? Se Deus tudo providencia, se Ele continua cuidando de nós, se Ele sacia as nossas necessidades, por que então que ainda o mal existe? Essa é o que a gente tem ouvido muito das pessoas. Por que o mal existe? Por que tantas coisas têm acontecido de ruim no mundo? Será que Deus não está vendo? E a gente vai poder partilhar um pouco nesta noite sobre o que de fato é essa providência de Deus e como que é o cuidado, como que é esse olhar de Deus. Um Deus que nunca nos abandona, mas que também deixa o ser humano livre para poder tomar as suas decisões. Então é sobre isso que nós queremos partilhar com você na nossa live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite, graça e paz, pessoal aí do Instagram, do Facebook, e nos ajudem a compartilhar essa live com outras pessoas para que essa compreensão de Deus possa chegar em mais pessoas, né? Para que a gente possa compreender esse cuidado, essa providência de Deus em nossas vidas. Estamos com o nosso fundador. Mais uma vez, mais uma noite de quarta-feira, essa nossa live. Então, obrigado já a você que está entrando aí, você que vai entrar. É uma alegria podermos juntos, poder aqui partilhar alguma coisa daquilo que a gente vive, da experiência vivida já na palavra de Deus, na vida cotidiana, desse Deus que está presente sempre, que não nos abandona, que não nos deixa sós, não deixa órfãos, está conosco, e nós precisamos acreditar cada vez mais. Quanto maior a necessidade de Deus, mais nós precisamos crer que Ele está no meio de nós, mais nós precisamos acreditar que Ele provê todas as coisas da nossa vida. Então, nós quero mais uma vez desejar boa noite, graça e paz para todos vocês, que de fato essa noite possa ser na sua vida uma noite da graça de Deus, que o seu coração possa encher-se dessa paz. Deus, Ele é o Deus da paz, Cristo é o príncipe da paz, então que Ele possa chegar no seu coração com esta paz que somente Deus é capaz de preencher. Muito bem, nós estamos aí, Bruna, no mês de agosto, né? Sim. Comecinho do mês de agosto, um mês muito especial, porque vai falar das vocações, um mês que nos lembra aí, o mês vocacional. Nós falamos um pouco na semana passada sobre vocação, mas hoje também, quando se fala em Deus, que Deus não nos abandona, da providência de Deus, tem tudo a ver com a vocação, que cada um, quando a gente encontra a nossa vocação, a gente encontra plenamente esse Deus presente na nossa vida, esse Deus que atua na nossa vida, que nos dá o conforto, que nos dá a direção, enfim, um Deus presente na nossa vida. Ontem até, antes assim da gente rezar, esperar o pessoal entrar aí, mas ontem eu escrevi no meu Instagram sobre vocação. Encontre sua vocação e crie raízes. Porque de fato é esse encontro com essa vocação que vai fazer com que a gente vá criando raízes na onde Deus nos chamou. E não estou falando só de um lugar, de uma função, não é nada disso. Mas a vocação é de fato o que vai trazer força para que você se encontre como filha de Deus, que vai trazer a sua identidade, que vai fazer com que você tenha coragem de fazer compromissos definitivos e de não abrir mão dos seus valores negociáveis quando vier as tempestades, quando vier as adversidades. Uma pessoa que não tem vocação, uma pessoa que não cria raízes, ela sempre fica muito à deriva e vai pulando de galho em galho e nunca consegue concluir, nunca consegue construir algo. Então, por isso que é tão importante nós falarmos de vocação. Por isso que é tão importante você fazer essa descoberta. Vocação é um chamado, vem do vocário, do latim, chamar. Então é um Deus que nos chama a realizar algo. É um Deus que nos convida, que nos propõe algo. Então que é importante com que cada um de nós consigamos ouvir esse chamado de Deus, para que a gente possa se descobrir como um filho dele e a partir daí ir vivendo a nossa vida, ir criando raízes e
nossa identidade como filhos de Deus. Vamos iniciar então invocando sobre nós essa bênção de Deus, essa presença do Espírito Santo no nosso coração e no seu coração aí, para que essa noite seja uma noite de bênção. A graça de Deus, ela está disponível, né? Precisa que a gente abra o nosso coração, precisa que a gente tenha a ajuda do Espírito Santo. E só por nós também a gente não consegue, né? Devido aos nossos problemas, nossos pecados, nossa fragilidade humana, a gente não consegue. Então vamos invocar de nós esse Espírito que nos ajude a obter de Deus a graça que Ele tem preparada para cada um de nós nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir também, invocar aqui no nosso meio, e aí onde você está, a presença da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Aquela que nos acompanha, aquela que sempre está atenta aos filhos para interceder, para proteger. Para dizer, Deus é Deus, está acima de tudo, mas ela é aquela medianeira que está sempre, como uma mãe sempre faz com seus filhos, cuidando e intercedendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Muito bem, vamos lá então na leitura de hoje, para a gente dar início então a essa nossa live. O tema da nossa live hoje, eu confesso que eu não recordo exatamente como é, então vou pedir para as minhas irmãs de comunidade fixar o tema aí da nossa live, mas ela vai falar justamente aquilo que vem de encontro com a nossa palavra, com a reflexão da nossa palavra de hoje, que está em Isaías 41, 17. Mas o tema é esse mesmo. É o que está aqui mesmo, né? Então é só. O tema é exatamente o que está escrito aqui nessa leitura que nós estaremos refletindo. Isaías 41, 17b, a segunda parte desse versículo 17. Importante isso também, senão vocês vão ficar perdidos igual eu fiquei. Então vamos lá. Então eu mesmo, o Senhor, vou olhar por eles. Eu que sou o Deus de Israel, não vou me descuidar deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. A escolha dessa palavra de hoje foi no sentido assim de nós, na situação que nós estamos vivendo hoje, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, porque, claro, o que mais chama a nossa atenção no tempo de hoje é a pandemia, embora já graças a Deus está perdendo força, né? Esse tema tão forte está perdendo força. Mas ele, nesse 1 ano e meio de pandemia, causou um estrago muito grande. Então, mesmo que, se nós pegarmos aqui em nossa cidade, eu sei que tem pessoas de fora aí, tem o Tiago lá de Cachoeira Paulista acompanhando, outras pessoas de outra cidade, mas aqui em Pinda, por exemplo, ontem e hoje não tivemos nenhum óbito, graças a Deus, diminuiu muito a UTI e tal. Então, a pandemia está perdendo força, graças aí à vacinação, o cuidado de todo mundo e tal, está perdendo força. Mas já fez um estrago muito grande na vida das pessoas. Não só um estrago físico, pessoas que pegaram a Covid, que ficaram internadas, que hoje estão se recuperando, ficou muitas pessoas com sequelas da Covid, né? Mas atingiu a todos. E de uma forma assim muito devastadora muitas vezes. Na juventude, nós voltamos agora para 2 escolas e o estrago foi grande nos alunos, né? Nessa juventude. E pessoas que ficaram perturbadas, assustadas, e isso mexeu no emocional, no psíquico de cada um de nós, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, ficamos afetados.
E com isso, Bruno, afetou também a nossa fé. Afetou também o nosso relacionamento com Deus, né? Porque a fé ela só vai ser concreta e eficaz em nossa vida quando há um relacionamento nosso com Deus, né? E isso perdeu o mundo. A gente percebe hoje as igrejas voltando assim, praticamente ao normal. A gente nota assim, eu percebo muito, eu gosto de olhar muito assim, no sentido assim, de olhar para as pessoas, como que elas estão reagindo, né, na oração, na presença de Deus. Não que eu fique olhando as pessoas, mas assim, você fica olhando o semblante das pessoas, né, como estão hoje. A gente percebe, mesmo as pessoas que estão indo na missa, que estão rezando, há assim um esfriamento da relação nossa com Deus, por aquilo que talvez você falou no início, que se Deus é bom, se Deus não nos abandona, se Deus cuida de nós, por que Ele deixa um mal como esse entrar na nossa vida, né? Então esse é um tema que nós gostaríamos hoje de partilhar, de conversar com você, para que a gente pudesse estreitar essa relação nossa com Deus e dizer assim que tudo tem uma parcela muito grande nossa naquilo que nós somos e naquilo que nós estamos vivendo. Tem uma participação muito grande nossa, né? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, e lembrando sempre assim que Deus criou a partir do nada, né? Porque a ciência avançou, a tecnologia avançou, criam-se tantas coisas, mas cria a partir de alguma coisa, né? Deus criou do nada, do zero, né? O ser humano, por exemplo, não se pode criar, só Deus. É possível fazer juntar lá os embriões, tal, né? Congelar, tudo isso que a gente conhece. Mas assim, criar o ser humano, ninguém consegue fazer. Criar uma alma, né? Assim, não tem como. Ninguém consegue, só Deus. Só que há uma participação nossa em tudo, nas coisas criadas por Deus, nas coisas criadas pela tecnologia, pela ciência. Há uma participação nossa, porque é nós que manuseamos, é nós que vivemos. Então, o estrago hoje feito no mundo tem uma grande participação nossa, porque nós temos ainda uma fé pequena, uma fé ainda inconsistente, que permite, né, ou a gente permite que as situações nos abalem de forma que muitas vezes nos tiram, nos diminui, recua a nossa relação com Deus, que precisaria ser uma relação de pai para filho, de criador para a sua criatura, de uma forma muito estreita, para que nós sofrêssemos, nos abalássemos com as situações, sejam elas quais forem, mas que a gente continuasse com fé, acreditando no Deus Criador, no Deus Salvador, no Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer para que nós pudéssemos nos salvar. Então, essa relação com esse Deus não poderia, de forma alguma, se abalar. Nós poderíamos se abalar com as pessoas, com os governos, com as autoridades, com os familiares, mas com Deus não. Só que a gente percebe hoje que essa relação com Deus ela foi abalada. E nós precisamos retomar, nós precisamos retornar, nós precisamos voltar a uma relação íntima, né, e profunda com esse Deus, que é o Criador de todas as coisas e das coisas boas, que criou para nós um paraíso, que depois o próprio ser humano entrou o pecado e destruiu. E hoje nós sofremos as consequências desse pecado. Então, hoje a nossa fala aqui é no sentido assim, nós precisamos retomar o nosso relacionamento com esse Deus que disse que estaria conosco todos os dias para nos atender, para estar conosco. Um Deus que não nos abandona, que não nos abandonou e não nos abandonará nunca. Mesmo nós, pecadores que somos, frágeis que somos, que erramos, que pisamos na bola e às vezes pisamos feio, Ele estará sempre a
nosso lado para que a gente possa voltar, para que a gente possa retornar, né, do nosso devido lugar, como filho, né, como criatura escolhida por Deus, nascemos porque Ele quis, porque assim Ele desejou. Então nós temos que voltar para essa relação. E não é uma relação fria, não é uma relação assim, tá bom, não, é uma relação que exige de nós, que exige alguma coisa de nós. Esse retornar para Deus, claro que quando a gente fala como que eu vou retornar uma relação, veja, para ficar mais fácil, né? Quando a gente se decepciona com alguém, ou quando alguém nos decepciona, quando a gente precisa ir até alguém para pedir desculpa, ou quando nós precisamos ir até alguém para resolvermos um problema, a gente sabe que é difícil. É difícil quando a gente precisa retomar uma relação com alguém. Existem pessoas que acontecem por alguma coisa na nossa vida e a gente nunca mais fala. Tudo bem, isso também não é errado, né? Dependendo do que a pessoa fez, é até melhor. Você perdoa, mas tudo bem, cada um precisa. Mas existem situações, existem pessoas na nossa vida que não tem como você eliminar. No Facebook, no Instagram, a gente deixa de seguir, a gente desfaz a amizade, mas na nossa vida existem pessoas que nós precisamos nos relacionar. E ainda que haja uma quebra de confiança, ainda que haja uma decepção, um problema, nós precisamos sentar cara a cara, resolver a situação para continuar a relação. E não é fácil isso com as pessoas, mas se a gente não fizer esse exercício de se desdobrar, de aprender a amar o outro, como que nós vamos retomar com Deus? Então, assim, o fato é, para que a gente possa retomar a nossa relação com Deus, nós precisamos ir tomando, por isso que o Maurício falou que é exigente, porque a oração, ela vai exigir isso de nós, com que a gente vai se desdobrando, com que a gente vai aprendendo, de fato, a amar, a perdoar, aprendendo a dialogar de uma forma mais transparente, e com Deus é o mesmo processo. Só que para que a gente possa chegar até Deus, precisa existir esse querer, precisa existir essa vontade. Hoje é dia de São João, João, né? João Maria Vianney. E ele escreve, uma das homilias dele, que a Liturgia das Horas traz hoje, é belíssima, assim, muito bonita. E ele fala assim, que a maior e a melhor profissão do homem é amar e rezar. Porque o amar a Deus, o rezar, é que vai nos trazer essa união com Deus. Nós precisamos rezar além do Pai Nosso, além da Ave Maria, claro, isso é muito importante, nós precisamos, o Pai Nosso, ele é a oração que o próprio Cristo nos ensinou, ele dá a base de tudo aquilo que é o cristianismo, a Ave Maria, o terço, nós rezamos isso todos os dias, mas assim, quando fala de relação com Deus, é de sentar com Deus e saber conversar com Ele, de buscar intimidade, de falar, Senhor, até mesmo de ser sincero, olha Deus, eu não sei nem como começar o meu relacionamento com o Senhor, mas eu preciso. E aí nós precisamos dessa ação do Espírito Santo, vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ninguém chama o Senhor de Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. E no nosso catecismo vai dizer assim, quando fala o que é oração, no primeiro capítulo lá, que vai dizer de oração, ele traz uma frase de Santa Teresinha. A oração é um impulso do coração que faz com que a gente chegue até Deus. Então, primeiro, que está aqui na palavra, né? O nosso coração, ele tem sede desse Deus. Ele precisa de Deus. E essa necessidade de coração, de alma, é que vai nos ajudar a elevar todas as nossas necessidades e a fazer com que a gente vá retomando esse relacionamento com Deus. E uma vez que eu vou retomando, e é possível, né? O Maurício nossa, super testemunha disso, né? Que é possível, mesmo quando você está totalmente afastado de Deus, é possível recomeçar. Eu também e todos nós. Então é possível você dar esses passos concretos de falar com Deus, de buscar intimidade. Quanto mais você vai dando passos, até às vezes pequeno, né? Meio acanhado, mais você vai se sentindo atraído por Deus. Porque na verdade é Deus que nos atrai. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, que é a palavra de Jeremias, né? O tema de hoje é que assim, a Bíblia tem várias traduções, né? Então, o que eu tinha achado não era nenhuma das nossas dúvidas. Assim. Deus é um Deus de providências e nunca abandona aqueles que confiam nele. Era
Esse é o tema. É a mesma passagem, só que são traduções diferentes, né? Então, não muda nada. Então, os que confiam nele, né? Então, essa palavra traz assim, Deus é um Deus de providências, que ele providencia, quer dizer, há uma ação de Deus ao nosso encontro. É muito interessante, se a gente começar a agir, essa relação com Deus, a gente precisa conversar com Deus e pensar, né? Porque quando a gente se reza Pai Nosso, Ave Maria, a gente às vezes só repete, faz parte, a gente é assim, vai repetindo. Mas numa relação com Deus, a gente precisa pensar, por exemplo, Isaías dizendo assim, Deus é um Deus que providencia. Então, parte dele, o desejo de que nós tenhamos uma relação com ele. Então, imagine, um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que a gente reza, né? Ele olha para nós e providencia a uma ação de Deus ao nosso encontro, para que a gente tenha uma relação estreita com ele, para que a gente possa nele ter o que é necessário, ter aquilo que nos falta, ter aquilo que a gente não consegue. É muito interessante. A gente não tem o que a gente precisa e não suporta muitas vezes muitas coisas na nossa vida, porque a gente perde isso. A gente perde essa relação com Deus, capaz de nos fazer entender que há uma ação de lá para cá. Só para entender espaço, porque não é bem assim, mas de cima para baixo. Há uma ação de Deus que se chama amor por nós, que possibilita que eu consiga superar, sair da necessidade. Tenho certeza que todos vocês que estão nos acompanhando já teve situações na vida que achou que não dava para ser resolvido. E resolveu. De uma forma ou de outra passou. Eu tive muitas situações na minha vida que eu falei assim, bom, agora não tem mais jeito. E teve jeito. Né? Que é justamente essa ação de Deus invisível que vai nos dando possibilidade, capacidade, perseverança, esperança. São tudo ações de Deus em nós. Só que a gente é cheio de orgulho, a gente é cheio de vaidade, a gente acha que é nós que resolvemos. A gente acha que nós que fomos capazes. E claro, tem muitas situações que nós somos capazes, nós fazemos. Agora, quais são essas ações que nós resolvemos por nossa conta e quais são as ações que nós resolvemos com o nosso esforço, mas com a graça de Deus? Nós temos que ter muito claro isso na nossa vida. Muito claro. Nós temos 3 forças em nós, ou que agem em nós na nossa vida. A nossa força intelectual, nossa força emocional, nossa força física. A força de Deus, né, que é a graça de Deus em nós. E a força do inimigo, existe também. Então, se nós não tivermos essa intimidade com Deus, essa capacidade de olhar para Deus e ver um Deus que olha para nós com um olhar de esperança, com um olhar de crédito, que acredita em nós, que vem uma ação de Deus em nós, para que nós possamos superar, nós vamos permitir outras ações. A ação nossa, porque quando a gente não ouve Deus, quando a gente não consegue, a gente ouve a nós mesmos. Vozes nossas mesmo. E aí, nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, nós damos de louco, né? Nós mudamos as coisas do jeitinho nosso. Então, ou nós ouvimos Deus na nossa vida, ou nós vamos nos ouvir a nossa voz mesmo, nós mesmos. Daí nós corremos o risco de continuar vivendo essa vida de qualquer jeito, de uma forma medíocre, de uma forma, desleixada. Ou nós vamos ter uma dignidade de vida na qual Deus nos criou para isso. E não estou falando da força do maligno, porque a força do maligno só tem força quando nós, com a nossa força, eliminamos ou obstruímos a força de Deus e permitimos que a outra força entre, senão ela vai ficar lá. É um cachorro amarrado lá no de São Paulo. Ou São Pedro? São Pedro. Está tudo ali, né? São Pedro, São Paulo, está tudo junto. É um cachorro bravo, mas amarrado. Então nós vamos fazer essa avaliação, né? Qual força que está agindo em nós? O que nós estamos permitindo na nossa vida? Porque daí,
as pandemias, as perdas, as mortes, que a gente sempre fala aqui, que é um mistério, a gente não entende e tal, né? A gente vai deixando que essas coisas vão nos dominando. E eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que não é para a gente ter sentimento. Ah, morreu alguém que diz, tá bom. Não é isso. Ah, a pandemia está aí, que se dane. Não é isso. Mas não é deixar que isso tome conta de nosso, né? nos tome de tal ponto que a gente perca aquilo que nós somos, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos perder isso de forma alguma. Nós temos que ir cada dia mais recuperando essa imagem, se foi estragada pelo pecado, pelo erro. Nós temos que ir buscando essa restauração todos os dias. E ela só é possível quando nós temos uma relação íntima com Deus. Quando nós conseguimos olhar para Deus e ver Ele olhando para nós. E perceber, e aí por isso que nós falamos de vocação à santidade, que ela é possível dentro da casa, que ela é possível lavando roupa, que ela é possível fazendo comida, que ela é possível varrendo a casa, que ela é possível trabalhando como pedreiro, como pintor, como coletor de lixo, de tudo. É possível, por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Nós temos uma vocação à santidade, um chamado a ser santo. E aí todos os lugares são possibilidades de uma relação com Deus íntima, de uma relação próxima. Não é uma coisa assim, domingo na missa, no dia do terço. Tem um terço dos homens na igreja tal. É lá que eu tenho a relação com Deus. É na missa todo domingo na igreja tal. Ou é na missa de cura e libertação, que vai me libertar. Nós estamos reduzindo a muito pouco essa relação com Deus. Porque Deus como que ele se apresenta a Moisés? Eu sou o que sou. A gente vai ver as definições depois no Novo Testamento, Jesus dizendo, eu sou a porta estreita, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Então Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os momentos. O fato de dizer que Deus está significa também que você não precisa buscar os sacramentos, não precisa ir na missa, também não é isso. Os sacramentos é a forma visível de nós tocarmos em Deus, mas nós estamos dizendo assim, que a relação com Deus, assim, eu vou à missa, eu vivo o sacramento, mas eu preciso encarnar na minha vida, na minha história. Então, enquanto você estiver no seu serviço, vai rezando, vai conversando com Deus, pedindo essa ação do Espírito Santo, para que você consiga olhar para as pessoas do seu serviço com um olhar da fé, com um olhar da esperança, para que você consiga escutar a voz de Deus a partir daquela pessoa que está precisando de ajuda. De repente a gente chega no seu lugar de serviço, nos lugares que a gente anda, a pessoa está com cara feia, a pessoa está mal-humorada, mas ali está gritando uma necessidade. Então nós, a partir dessa ação do Espírito Santo, nós conseguimos fazer essa experiência de perceber aquilo que é a necessidade do outro e aquilo que a gente vai aprendendo no Evangelho, de ser esse canal do reino de Deus na vida das pessoas. O que mais nós precisamos fazer hoje, a santidade, a nossa vocação, nos possibilita isso, de sermos este canal, de sermos essa ponte para que as pessoas possam encontrar em nós Jesus Cristo. Porque no fim das contas, gente, o que todo mundo precisa, a necessidade maior do ser humano é essa, de ouvir a Deus, de ser saciado, de encontrar esse Deus do Evangelho, esse Deus providente. Enquanto o Maurício está falando da providência, eu olhava aqui no nosso catecismo e o que ele nos ensina, o que a doutrina da igreja nos ensina da providência. A providência de Deus, ela primeiro que assim, Deus cria tudo do nada, nos cria com uma alma, com um espírito, com um corpo, porém nós somos criaturas inacabadas, a gente não vem para esse mundo todo pronto. Então essa providência de Deus é o que? É essa força, as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para se aperfeiçoar. Nós não sabemos os caminhos de Deus, as providências, mas a providência de Deus, ela acontece em todo momento, ela é concreta e direta.
toma conta de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da nossa história. Então entende que essa providência de Deus que nós estamos falando é esse agir, é esse mover de Deus que toma conta de tudo, que nos conduz a realizar tudo. Mas se a gente estiver super agitado, se a gente não estiver ouvindo a voz de Deus, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, vai ser muito difícil da gente andar por este caminho da providência. Por isso que nós precisamos restaurar, e é urgente e necessário com que nós retomemos essa nossa relação com Deus, com que a gente volte a acreditar neste Deus providente, nesse Deus que cuida de todas as coisas. E eu sei que é difícil. Chega algumas situações determinadas assim da nossa vida que a gente acha que a gente não consegue, aí a gente vai atribuindo a responsabilidade para Deus, que Deus não está olhando, que Deus não está fazendo, e isso vai nos causando sim um abalo na nossa fé, porque daí você acha que a gente sempre acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente é, e não é assim, né? Porque Deus não resolve os nossos problemas e não faz de acordo com as nossas vontades, com nossos caprichos, mas a gente vai aprendendo a tomar fôlego, a tomar ânimo e a entender quem Deus é. Por isso que Deus também não responde a todas as nossas orações e não resolve tudo para nós. Para que a gente também vai aprendendo quem Deus é. Para que a gente vai andando sob esse cuidado de Deus. Esses dias eu pensava assim, nossa, quantas coisas que às vezes Deus não fez na minha vida. Mas e quantas coisas Deus fez? E às vezes também que eu não percebi e atribuí a mim ou às outras pessoas. Então tem muito disso, a gente precisa ter essa relação com Deus, porque senão a gente deixa a providência de Deus despercebida. A gente acha que Deus não está fazendo e Ele está fazendo tantas outras coisas na nossa vida que a gente não percebe. Por isso que é importante assim, retomar, buscar fé, buscar olhar para a nossa história, encarnar Deus em nós. Sei lá, fica meio estranha essa frase, mas é super possível de você olhar para Jesus e permitir com que de fato Ele tome conta da sua vida, né? Não é uma heresia, falar, nossa, vou encarnar Deus em mim, mas Deus se faz presente em nós. Deus é e está em todos os lugares e em nós também. Por isso que nós somos a imagem e semelhança dele, para que a gente consiga perceber esses caminhos que Ele vai nos conduzindo, para que a gente consiga alcançar a santidade. Lembrando que os caminhos que Deus tem para nós, o fim é este, a finalidade é esta, para que a gente vá alcançando a santidade. Por que eu preciso viver santo? Não pode perguntar assim, nossa, mas por que se isso, qual a diferença na minha vida? Porque o nosso coração anseia por isso. É o Salmo 41. A minha alma anseia por Deus, a minha alma tem sede de Deus. Então existe algo além do nosso querer, além da nossa vontade que grita por esta necessidade. E quando nós estamos em Deus, a gente vai tendo essa capacidade de ir descobrindo de fato quem nós somos e vamos encontrando as forças necessárias para superarmos todas as situações adversas que acontecem na nossa vida. O problema é quando fala um Deus de providência, que providencia, a primeira coisa que a gente pensa são coisas materiais. A gente pensa que Deus está ruim, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, enfim. A gente pensa nisso, eu não tenho aquilo que eu quero e Deus não está providenciando. Como se Deus fosse um banco financeiro, um banco de empréstimo, um banco ou um supermercado, ou uma loja que forneceria para nós aquilo que nós precisamos. Não é dessa providência que eu estou falando. Não é essa que a palavra de Deus está falando, que o profeta Isaías está falando. Eu estou falando de uma providência. Quando você fala assim, quanta coisa eu não consegui, não conquistei, quanta coisa Deus me deu e eu não percebi. Por quê? Porque a primeira coisa é isso aqui, ó. Aí, ó, nós estamos respirando, nós estamos vivos. Acordou cedo, há um Deus providenciando na nossa vida. Providenciando para quê? Para que você tenha vida, para que você tenha capacidade, para que você tenha discernimento, para que você tenha, enfim, para viver aquele dia. Só que na nossa cabeça, Deus da providência, como alguns irmãos separados nossos aí pensam, que é a providência na prosperidade, né? De você ganhar coisas, comprar as coisas, liga a televisão, você vê lá vários programas religiosos, entre aspas, dizendo isso. Você vai seguir Deus, você vai comprar casa nova, você vai comprar carro, você vai... Jesus vai falar para os discípulos, aqueles que foram atrás dele, onde mora. Ele falou assim, eu não tenho nenhuma aqui na cabeça. Qual Jesus nós seguimos?
Eu não sei nenhum Jesus na Bíblia que tinha coisas, que conquistou coisas, né? O Antigo Testamento, sim, os profetas, e por uma outra época, por uma outra situação, os profetas tinham, né? Rebanhos, tinham casas, tinham um monte de coisa. Então, e aí, infelizmente, tem pessoas que olham para isso e acham que nós também somos assim, né? Agora, Deus providencia a nós oportunidades, capacidades para a gente vá conquistando coisas, não tem problema nenhum. Você ter as coisas, você trabalhar, comprar, que aquilo não seja para você um domínio, né? De material, de coisa. Mas fora aí não tem problema nenhum. Agora, nós estamos falando de outra providência. Sabe, nós estamos falando de uma relação com Deus que providencia outra coisa. Que providencia a nós a dignidade de ser aquilo que nós somos, ou precisávamos ser, ou que fomos chamados a ser, que é a vocação. Né? Para saber, Deus vai providenciando a cada dia para que a gente descubra em nós por que nós nascemos, o que nós estamos fazendo nesse mundo. E aí entra a questão vocacional. A vocação ajuda a gente se reencontrar e ter sentido à vida. Né? Eu tive tantas oportunidades, talvez como você, da vida, de tantas coisas, cargos, trabalhos, tantas coisas, mas foi me encontrar na vocação. Né? Foi aí que eu encontrei um sentido na minha vida, de saber assim, do porquê que eu existo. Eu sei porquê que Deus quis que eu nascesse, porquê que me deu uma família, porquê que me deu tanta coisa, para que eu fizesse o que eu faço hoje. Eu tenho consciência disso. De modo geral, a vocação, ela traz esse sentido da vida. Ela traz essa formação do ser. Ela é uma luz em meio à escuridão. Para falar bem sinceramente assim, eu vejo que em meio às escuridões que às vezes a gente passa, ela é essa luz, que faz com que você não desista de quê? De você mesmo. Que faz com que você não desista de buscar aquilo que você ainda pode ser. Nós estávamos nós fomos em 2 escolas essa semana e eu olhava para aqueles alunos e a providência de Deus que nós estamos falando é exatamente isso. Um aluno questionou para uma professora, falou assim: professora, para quem que eles estão falando? O Ângelo e eu, né, estávamos lá dando a palestra, fazendo a reflexão, e ela falou assim: para mim, para você, eles eram que falar para nós. E ela falou que nesse momento o aluno parou assim e falou assim: nossa, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Então a providência de Deus, ela é isso, é aquilo que nós precisamos ouvir. É no momento exato, que providência para ele, para ela e para mim e para o Ângelo. Porque quando eu estou fazendo aquilo que eu sou chamada a realizar, quando eu estou inserida dentro dessa minha vocação, Deus nessas respostas vai me providenciando aquilo que eu preciso também. Deus é providente assim, quando eu faço aquilo que eu preciso fazer e vai me mostrando, entende que é isso que eu quero que você faça, entende que as suas renúncias têm sentido por isso, e ali Deus vai falando comigo também. A medida de São José Maria de Escrivá, ele é um santo que falava muito da vida do cotidiano, e ele revela isso, que um ato heróico, que santidade é você concluir a sua tarefa do dia a dia, é você fazer o que você precisa fazer. E aqui na comunidade Maurício fala muito isso também, de nós buscarmos a santidade nesse cotidiano, porque daí eu estou ouvindo Deus. Aí Deus também, o cuidado e a providência de Deus não vai acontecer somente quando eu faço aquilo que eu gosto, ou quando, nossa, eu estou super feliz porque eu estou fazendo algo que eu gosto. Não, mas não que eu não gosto da missão, mas assim, eu estou fazendo algo pelos outros, mas Deus está fazendo por mim também naquele momento. E outra coisa assim que a gente às vezes não quer encarar é que essa relação com Deus, ela exige de nós, como eu já disse, e às vezes um esforço muito grande. Só que isso é a vida, né? Isso está na nossa vida. Vamos falar de um tema atual. Nós estamos vivendo aí as Olimpíadas, né? Foi adiada de um ano para o outro e tal, vivendo. Nós tivemos algumas medalhas de ouro aí do Brasil e tal. E se nós pegarmos a vida, por exemplo, dessa ginasta, né, brasileira que ganhou a medalha de ouro, a Rebeca, ela teve que fazer um esforço muito grande, sabe? Ela teve que renunciar a muita coisa.
E quando eu falo que eu trabalhei muitos anos na prefeitura, na área de esportes, nós tínhamos lá ginástica olímpica. A ginástica olímpica precisa começar muito cedo, muito criança ainda, né? Para você quiser ser de ponta, né? Um atleta de ponta. Então, ela renunciou muito, teve que sofrer muito para conquistar essa medalha. É claro que agora essa medalha vai dar para ela sucesso, vai dar um tempo de sucesso, um tempo de... Só que, gente, essa medalha vai estragar um dia. Eu tive acesso uma vez a uma medalha de um recorde do mundo. Vocês sabem que o João do Pulo é aqui de Pina, e eu tive a oportunidade um dia, na casa dele, pegar a medalha do recorde do mundo. Ela estava toda enferrujada. Então, a coisa passa, né? Exige. Agora, imagine para nós conquistarmos algo que é eterno, que é essa relação com Deus. Tem que exigir de nós muito mais, mas nós não queremos. Nós queremos um Deus que atenda os nossos pedidos, que a gente não precise fazer muito esforço, que a gente reze um Pai Nosso uma meia por dia, que a gente vá na missa aos domingos, que a gente frequente aí de vez em quando, né, a confissão, bem light. E a gente quer se realizar, ser uma pessoa feliz. Nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir essa felicidade aí, que é passageira, que é rapidinha, que ganha uma medalha e perde. E olha, gente, isso aí, Paulo já dizia na primeira carta aos Coríntios, que já tinha naquela época, muito antes, lá na Grécia Antiga, já tinha essas competições, né? E Paulo pega esse exemplo, como eu estou falando agora, para falar isso, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas só um ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. É o que eu falei. O atleta se abstém de tudo, para poder ser um atleta. Tem que dormir cedo, pode comer tal coisa, não pode beber, não pode fumar, não pode um monte de coisa, para ele se tornar um atleta, né? Eles para ganhar uma coroa perecível, que vai estragar, que vai enferrujar, né? Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Então, exige de nós. Nós temos que fazer um esforço. Para nós ouvirmos Deus, para nós termos uma relação íntima com Deus, nós precisamos abrir mão de muita coisa. E esse muita coisa não é dinheiro, não é emprego, não é nada disso. É abrir mão do eu. Eu que sei, eu que vivi isso. Eu tenho, acho que, 2 irmãs aí acompanhando, né? E na nossa casa, meu pai era de 1912. E ele perdeu o pai dele com 9 anos, ele tinha acho que 5 ou 6 irmãos, que ele que teve que criar depois com 9 anos. Então, um homem desse, né, a gente perguntava as coisas para ele, pai, mas por que isso? Por que sim? Ou por que não? Pronto, morreu o assunto. Não tinha conversa. Só que, né, hoje a gente entende isso, como é que... E para nós foi muito difícil, porque a gente não tinha essa relação e pronto. Não. Com Deus, há sempre uma resposta. Mas há sempre também algo a ser dado por nós. A ser oferecido por nós. Eu que sei, abrir mão desse eu que sei, abrir mão do que eu tenho esse direito, né? Eu trabalho, eu faço, então eu tenho esse direito. Se a gente não começar a abrir mão, e quem que ensinou isso? Sou eu que estou falando. Jesus Cristo. Ele, o Deus Todo-Poderoso, da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem nesse mundo, esvazia de si mesmo, abre mão do poder, morre na cruz. E nós não queremos abrir mão do eu. Não, mas eu sou assim porque meu pai criou eu assim, porque eu sou assim porque na minha infância eu fui sofrido, eu apanhei muito, né, gente? Tudo bem, tem muita coisa que explica, mas não justifica. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos ceder, nós precisamos recuar, para que essa ação de Deus possa agir em nós, para que a gente possa sentir realmente essa presença de Deus, quando nós cedemos. O Evangelho de hoje, que a Bruna gosta muito, vai falar da mulher que vai até Jesus, fala com ele, uma filha está doente, ele parece que não dá bola. Primeira impressão, ele não fala nada, né? Olha assim, vai Jesus gozado, não falou nada. Aí ela questiona ele, ele fala assim, eu vim para os filhos perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daí ela fala, e não para
para os cachorrinhos, né? Para os cachorros. E ela fala assim, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão. Então ela é humilde o suficiente para saber a posição dela, mas é uma pessoa que é insistente, uma pessoa que acredita. Ela acredita naquele homem chamado Jesus, que ele poderia ser a salvação da vida dela. Então, mesmo às vezes, dá a impressão que Deus não fala comigo, que não fala com a gente. Você está falando com ele e não está respondendo, como aconteceu com essa mulher. Nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que nós erramos, mas ser insistente, para que ele possa falar, e aí ele fala, essa mulher tem fé, né? E daí cura, atende essa mulher. E se nós olharmos, né, o povo de Israel, o povo que sai do Egito, é sempre Deus ali, atendendo nas cidades na hora certa, no momento certo. Aquele povo fica reclamando, e Deus ali, sabe, fazendo, reconhecendo, e eles, né, sempre revoltados, sempre. Nós somos assim, nós somos esse povo que saiu do Egito, cara. Sabe, tá ruim, não tá bom isso, não tá bom aquilo, não satisfaz, a gente não está satisfeito com nada. Por mais que a gente tenha emprego, que a gente ganhe salário, que a gente ganhe, a gente não está satisfeito, quer mais, não quer, né? Quero recorrer, eu quero buscar meus direitos. Nós precisamos viver. Sabe, primeiro nós precisamos viver, ter a alegria de viver. Ter a alegria de saber assim, Deus quis que eu nascesse. E se eu estou respirando aqui, porque Deus quer que eu respire, está me dando vida. Então eu preciso viver o dia a dia, né? E tem um custo. Você quer ser santo? Tem custo. Você não quer ser também tem custo. Aparentemente pode parecer que não, mas nós vamos pagar caro por isso. Agora, a santidade tem seu preço, tem suas renúncias, tem os seus abrir mão, né? Abster de muitas coisas, mas por um bem maior, que vai ser a eternidade, que vai ser a vida eterna. A gente não pensa nisso. A gente pensa no hoje, já projetando o amanhã, né? E a gente esquece que só existe o agora. O ontem não existe mais, já está na misericórdia, e o que vai vir está na mão de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer, não é? Quantas pessoas, quantos amigos, alguns que eu perdi na pandemia, né? Que tenho certeza que ninguém esperava. Isso morreu e acabou. O que adiantou nossos sonhos? O que adiantou a gente guardar? O que adiantou o meu ego? Eu sou assim, não abro mão, eu sou desse jeito. Morreu, o que adiantou? Então, claro, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar pisando na bola, nós vamos continuar, mas queira viver, queira fazer esse esforço de abrir mão para viver, para ter uma vida digna que Deus escolheu para nós. Esse ter um preço. A gente não gosta muito dessa palavra, né? De querer, a gente sempre quer ver as bênçãos, mas não quer ver o que está por trás das bênçãos, o que a gente precisa fazer. A providência de Deus, ela acontece na nossa vida, na nossa história, mas se você for pegar no Evangelho, se você for pegar o próprio profeta Isaías, são três, né? Isaías, mas um deles passou pelo exílio. Então, os três sofreram. Ele está falando de um Deus que é providente na vida dele, mas diante de um sofrimento, diante de uma luta, de uma dor, mas que ele alcançou aquilo que ele precisava alcançar. Tenho certeza que os três ali cumpriram com o papel dele. E quando a gente cumpre o nosso papel, a gente tem um sentido de vida. Independente do sofrimento, independente desse custo, a gente vai conseguindo ir vivendo, a gente vai encontrando essa alegria, porque a gente vai encontrando essa força. Todas as vezes que eu estou diante de uma dor, assim, física mesmo, ou às vezes emocional, assim, eu começo a pensar, como deve ser difícil confiar somente em si? Como deve ser difícil aquelas pessoas que não têm Deus como Senhor de suas vidas? Porque daí você vai confiar em quem? Se o nosso corpo, ele tem sim uma força incrível, mas ele é muito limitada. Chega uma certa hora assim que não tem mais com o que você contar, que não tem da onde vir. Você vai tirar a esperança da onde se você não acreditar em Deus, se você confia somente em tudo aquilo que é matéria, se você confia somente nas coisas deste mundo, se você confia somente nesta vida, vai acabar ficando uma vida vazia. Agora, quando a gente tem essa relação com Deus, quando a gente sabe que Ele é o Deus providente,
As situações, mesmo que estejam difíceis, elas nos dão essa capacidade de olhar além. Elas nos dão essa capacidade de saber que vão vir dias melhores. Que Deus, Ele está conosco. Hoje eu posso chorar, tem o Salmo também, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E de fato acontece isso, é impressionante, mas às vezes você eu vou dormir assim, vou dormir meio triste, meio abalada assim, e aí eu rezo, parece que no outro dia a mão de Deus esteve sobre mim assim de uma forma tão profunda que eu já acordo melhor. Claro que tem dia que às vezes demora um tempo, né? Mas essa mão de Deus, ela nos toca. É uma mão poderosa. Quando fala assim que Deus é o poderoso, isso é verdade. A mão de Deus é poderosa, nos toca e muda a nossa vida, muda o nosso ânimo. É um revigorar-se. Às vezes você vai ficando abatido e de repente você sente uma força assim. Da onde que vem isso? De Deus. Então esse é o Deus que nós confiamos a nossa vida. Que quando eu estou meio perdida, que quando eu estou triste, abatida, Ele me levanta. E aí, claro que vai a minha liberdade, claro que vem o Maurício falava do evangelho de hoje, da mulher cananeia, essa insistência dessa mulher mexe muito comigo. E eu sempre trago isso para mim, eu tenho que ser insistente, eu tenho que ser perseverante, eu não posso desistir nos primeiros obstáculos da vida, né? Então eu preciso ir caminhando. Aqueles que são insistentes, a palavra de Deus também, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Então que você possa nesta noite buscar neste Deus providência essa força necessária para você perseverar no caminho do bem, para que você possa perseverar na graça de Deus, né? E perseverar nesse relacionamento com Deus, né? Porque relacionamento com Deus é uma conquista diária que a gente vai tendo, né? E a fé? A fé não é uma decisão nossa apenas. Não é algo uma capacidade nossa. Né? A fé é um dom de Deus. Ou seja, é Ele que nos dá essa fé. É Ele que nos fornece essa fé. Para que a gente creia nele. E sempre lembrando, gente, Deus não precisa de nós. Mas Ele quer contar conosco. Ele não precisa de nós para nada. Né? Se eu for uma pessoa boazinha, se eu fizer caridade, se eu for na missa todo dia, se eu rezar, vai tornar Deus mais Deus? Não vai. Ele continua sendo Deus. Mas Ele quis. Ele quer. Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que a gente tenha uma proximidade com Ele. Ele quer que a gente seja íntimo dEle. Ele quer nos ajudar. É dele isso. Né? Ele sempre fala que é uma experiência minha com Deus. De fé com Deus. Porque eu tenho certeza que no dia em que eu fui tocado pela palavra de Deus, lá no ano 2000, 21 anos atrás, Ele quis, Ele decidiu. Claro que depois eu fui aceitando os desafios e tal, pela graça, pela ação do Espírito Santo. Mas Ele decidiu. Então, Ele decide nessa noite que Ele quer contar com você. Ele quer te dar o dom da fé. Essa fé que é acreditar naquilo que a gente não tem ainda, naquilo que a gente não viu ainda, mas que vai ver. Eu tenho uma frase de fé, mas eu não lembro agora. Eu a fé é certeza daquilo. Não, a fé é certeza daquilo que não se vê, a palavra de Deus. Mas eu já vou recordar. Então, se alguém da comunidade lembra aí, eu sou muito ruim para isso, eu não consigo guardar nada. Mas eu tenho uma frase que fala sobre fé, que é justamente assim: é algo que a gente não conquistou ainda, mas que amanhã nós vamos falar assim: eu conquistei. É meio louco o negócio, né? Mas assim, essa relação com Deus é essa coisa meio louca. Porque você pensa que só o mundo que é louco, só o pecado que é louco, só essa turma que é louca? Não, nós também somos porque é uma loucura em Deus. Então hoje eu acredito naquilo que eu não conquistei ainda. Mas amanhã eu vou falar assim: eu conquistei. Então eu olho para trás e vejo: olha a minha fé agindo legal. Olha a minha fé sendo entendível. Olha a minha fé sendo clara aí. Né? Porque hoje eu falo assim: não, e agora? O que vai ser? Aqui a nossa comunidade é em construção, em todo sentido. Em construção enquanto pessoas vocacionadas, enquanto vocação em nós, mas também enquanto obra. Né? Você que não conhece a nossa comunidade, venha conhecer para você ver a loucura aqui. Que é um pouquinho ali, fazendo aqui, construindo ali, fazendo um caminho ali,
casa ali, uma capela ali, não sei o quê. Nós vamos construindo, né? Nós vamos em construção. Então, mas o que acontece? Nós estamos acreditando que é possível. Então, há um tempo atrás, a gente olhava aqui, essa casa, esse lugar que nós estamos aqui agora, essa sede, e não tinha uma cozinha decente. Nós acreditamos que era possível, é uma fé. A gente já via lá a cozinha pronta? Não, mas a gente acreditava que era possível. Hoje, nós chegamos na cozinha e olhamos e ela está lá. Então, aquela fé que nós tínhamos aquela fé que nós tínhamos que não dava para ver nada, agora dá. Então, gente, está vendo isso também, eu estou falando? A fé é um dom, uma graça dada por Deus, para que você possa ver aquilo que você não vê hoje, mas sabendo o que vai fazer. Há quase 15 anos atrás, na fundação da comunidade, eu sabia que nós íamos chegar, mas não sabia onde. Eu sabia que nós íamos ser, mas não sabia o quê. E hoje eu olho para trás e dá para saber um pouco. Eu acreditei lá que era possível ser e hoje nós somos tal coisa. Você está entendendo isso? Então, gente, essa palavra de hoje, que é um Deus da providência, um Deus que cuida daqueles que confiam nele, porque nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar nele. Assim, confiar totalmente. Não é confiar desconfiando. Igual nós fazemos com as pessoas. Igual nós fazemos com as nossas relações. Eu acredito, mas, né? Um pé atrás, não é assim que fala o ditado, né? Eu vou até onde dá, se pisar na bola, pronto para mim, acabou. Confio desconfiando. Deus não é assim essa relação. Deus é Deus, Ele vai estar lá. Se Ele não está falando, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que ouvir essa voz. Se eu não estou ouvindo, tem alguma coisa errada. Se não está dando certo na minha vida, tem que ter alguma coisa errada. E pode ter certeza que não é Deus. Porque jamais Ele vai querer que não dê certo a sua vida. Ele vai querer que dê certo. Agora, tem os custos que eu falei e tem esse custo maior que é eu abrir mão de mim, eu renunciar a si mesmo. Isso ninguém quer fazer, né? Isso todo mundo quer ficar. Não, isso aqui é meu, peraí, isso aqui não, isso aqui ninguém toca, isso aqui eu te dou isso, mas isso aqui não. Não é assim que funciona com a gente? Nós somos assim, Deus não é assim. Isso aqui te pertence, a graça te pertence, a felicidade te pertence. Ele criou o paraíso, né? Então, vamos imaginar um paraíso, que não é esse mundo aqui, mas vamos imaginar uma coisa importante e bonita. É nosso, Ele vai dar. Ele não retém para Ele. Primeiro que Ele precisa. Né? E Ele sabe que nós precisamos. E Ele dá todos os dias que nós precisamos. Só que nós, sabe, por N situações, por N razões, a gente não presta atenção. A gente presta atenção em outra coisa. A maioria das pessoas hoje, Bruno, acordou, não é coisa que faz, pega o celular. Para ver, hora para ver, não sei o que. Cadê Deus, cara? A gente é incapaz de acordar de manhã, olhar, né, para o nada e pensar assim, Deus quis que eu abrisse o olho agora. Deus está olhando para mim e pensando o quê? Ah, coitado, não vai dar certo, você é lerdo mesmo, você... É totalmente o contrário. Ele está olhando para nós e falando assim, hoje é o seu dia. Hoje você vai começar. Hoje você vai dar certo. Hoje eu vou colocar situações na sua vida para que você seja uma pessoa melhor. E muitas vezes essa colocação de Deus para que seja uma pessoa melhor é um problema, é uma situação, é uma perda, é um recuar, Entende? Por isso nós temos que estar esperto. Deus nos deu uma inteligência, cara. Deus nos deu o Espírito Santo. Paulo vai dizer que o Espírito habita em nós. Nós somos templo desse Espírito. Está aqui. Está aqui, ó. O que esse Espírito faz em nós no dia? Lamentações, reclamações, eu perdi, eu não consigo, como que vai ser? Né? Domingo, dia dos pais. Quantos não tem pai mais, né? E aí? Domingo vai ser um dia terrível porque eu não tenho meu pai e tal. Gente, né? Todo mundo já passou por isso ou vai passar uma hora, tá certo? Então não é privilégio nenhum, de ninguém, perder e tal. E aí o que nós vamos fazer? Vamos viver a vida, porque sejam nossos pais, nossos avós, enfim, quem seja da nossa família, seja onde estiver, tenho certeza que o que mais quer que a gente seja feliz, que a gente viva a vida. E a gente não vai vivendo, a gente vai empurrando, a gente vai, sei lá, vivendo de qualquer jeito. E lembrando assim, né, às vezes você perdeu seu pai, mas viva por ele, né? Ou você não tem mais pai, mas você
pai, então celebre com seus filhos. Eu, graças a Deus, tenho o meu ainda também. Então a gente tem sempre motivos assim para celebrar, independente se a força, independente se a presença física não está, nós podemos fazer sempre memória, viver bem por aqueles que já se foram, ir construir, né? Tenho certeza que aqueles que já foram, eles querem que a gente continue construindo a nossa história. Isso que a gente, eu lembro uma vez, o Maurício fez um encontro no Dia dos Finados, ele falava isso, que aqueles que a melhor forma da gente lembrar-se daqueles que já se foram é a gente viver bem a nossa história e ir construindo este nosso legado, né? Então, claro que tem saudade, tem tudo isso, mas a gente faz parte, né? A morte faz parte, mas a gente vai aprendendo na força da ressurreição. Nós temos que olhar, né? Por exemplo, fazer diferente. Olhar para nós e pensar assim, eu estou sendo o que meu pai, que já faleceu, minha mãe que já faleceu, aquilo que eles sonharam para mim, que eu fosse, em vez de ficar lamentando que morreu. Faz parte, a gente já chorou, já faz o luto, né? Tem um período, o padre Fabiano fala isso, né? Que o luto tem um tempo, né? Porque tem gente que fica a vida inteira. Tem um tempo, né? E aí, o que nós estamos sendo? Né? Qual o legado que eles deixaram, que nós estamos seguindo, ou sei lá, não vai imaginar aí. Porque às vezes não está sendo. Às vezes o pai e a mãe esperavam algo de nós não somos, e estamos aqui chorando que eles morreram. Né? Então estamos perdendo de fazer aquilo que eles gostariam que nós fizéssemos. E isso é fé também. Isso também é um dom da fé, que nos ajuda a lidar com a morte de uma maneira melhor, que nos ajuda a lidar com a morte de uma maneira de esperança, né? Na certeza que o céu é logo. Um dia também iremos nos encontrar. Muito bem, acho que já deu, né? Por hoje. Precisamos encerrar, né? Já passou o tempo, mas nós queremos... Não tem tempo, não. Nós queremos receber os pedidos de oração, né? De todo mundo, acolher e nos unir a você. A gente tem a nossa capela, então saiba que nós rezamos por você, pela sua necessidade, podem contar com nossas orações. Queremos agradecer, quero abrir um parênteses também, agradecer ao Arraiá. Nós tivemos sábado no nosso Arraiá e foi muito bom, graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, por aqueles que nos ajudaram. Superou. Tivemos que foi uma loucura, porque a gente ia fazer mais bolinho caipira no dia. Então nós queremos... E depois mais pedidos chegaram e a gente não conseguiu atender. Sim, por isso sábado agora nós estaremos fazendo... Só o bolinho caipira. Só o bolinho, gente. Como os pedidos maiores. O doce vai ser só para ano que vem agora. Então, assim, se você que não pôde comprar, você que gostou muito, gostou e quer comprar mais. Quer comprar novamente, pode enviar o seu pedido para nós, que nós estaremos entregando neste sábado. Então, deixa aí o convite também. Você que comprou e gostou muito, pode encomendar de novo. E você que por algum motivo não pôde comprar, está aí uma nova oportunidade. Gente, bolinho caipira só tem nessa época, viu? Já até tá passando da época, né? Mas eu só costumo comer agora. Então aproveitem essa oportunidade, porque é uma coisa que depois você não vai mais ter, e só ano que vem de novo. Então a última oportunidade de você comer um bolinho caipira. Então, e daí tem outras formas de você ajudar a comunidade, conhecer, entrar no nosso site, conhecer. Não sei se está em manutenção, tá? Estamos com um site novo. Já está no ar. Então. Já está no ar. comunidadeserge.com.br. Claro que assim, tem algumas coisas que nós estamos fazendo ainda para melhorar, mas já está no ar. Faz 14 anos nós estamos tentando melhorar e tá... Mas é porque tem hora que cai, né? Mas enfim, tá aí, estamos com o site de cara nova. O nosso Instagram, nos sigam lá, a gente põe algumas enquetes. Ontem mesmo nós estávamos falando sobre vocação. Então esse mês inteiro a gente vai estar postando frases de santos. Vamos estar postando, falando dos nossos testemunhos, então nos sigam lá. No Facebook também, né, a gente posta algumas coisas, mas a gente tem movimentado bastante o Instagram. Então nos sigam aí nas nossas redes sociais e mais do que nos seguir pelas redes sociais, venham nos visitar, venha conhecer, você que precisa aí de uma direção, a gente está falando de vocação, né? Pode estar nos procurando, você que quer saber mais. Quer saber mais do nosso carisma? Quer saber como o que vai ter vocação para uma comunidade? Não precisa ser a nossa, né? Qualquer outra aí. Tá na hora. Chegou a sua hora. Então, Deus tem seus desígnios, né? Quem sabe Deus está falando com você neste momento. Então nós estamos aqui com as portas abertas para te ajudar. Muito bem, obrigado. Você que nos acompanhou até esse momento, você que vai assistir isso depois, mais tarde, né? Estamos aqui.
e vamos pedir que Deus nos abençoe aqui, abençoe você aí, onde você estiver, que seja uma bênção nova, renovadora, que te dê um ânimo a voltar, a estreitar essa amizade, esse relacionamento com Deus, que tudo pode estar abundantemente, com as providências abundantes para derramar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, muito obrigada. Até quarta.